Começamos por modernidade da cultura afro. Pergunta que não quer calar. Será que o orixá de 60 anos atrás, ele mudou a sua forma de chegar, sua forma de se expressar, né, nos dias de hoje? Será que a nossa cultura não está fazendo um processo contrário de incorporar a modernidade dentro da nossa cultura? Por exemplo, tá? Há 60 anos atrás, não existia nenhuma exposição de práticas, de fundamentos, de rituais. Ou seja, isso era uma coisa privada. Nos dias de hoje, nós temos aí, em redes sociais, todas elas, tá? Muitas casas, muitos pais de santo expondo, por exemplo, eles botam lá obrigação para Xangô. E aí mostram lá o carneiro entrando para ser sacralizado, aí vai acompanhando, eles mostram as galinhas, mostram todos os animais que vão ser sacralizados, tá? Eu, particularmente, não concordo com isso. Por quê? Para mim, é o processo inverso da modernidade. Eu estou criando para os meus opositores, para os meus contestadores, um fato para que justifique por que não concordam com a gente. Dito isto, começamos com a Ronquer, trazendo da sua experiência nigeriana, tá? Essa questão. Eu, particularmente, Ronquer, acredito que na Nigéria essa questão não ocorra muito. Eu acho que lá a modernidade das práticas religiosas, né, não ocorra com essa da forma que ocorre aqui no Sul. Fala aí eu. Olha aí, bom dia a todos, abençoe os mais velhos, abençoe os mais novos, né? Bom dia, meus amigos aqui, mais uma vez. Então, sim, então, na Nigéria, eu acredito que, infelizmente, na Nigéria ainda tem um pequeno retrocesso, né? Cultural, de entendimento, né? Não cultural, de entendimento, porque tem muita coisa que é exposto, mas não tem esse trabalho, né? Esse trabalho de evitar que as coisas saiam para fora por causa das outras religiões, né? Porque a gente é detonado por outras religiões, né? Então, às vezes, tem pessoas que acabam expondo um pouco mais, um pouco menos, né? E eu acho que como a gente é massacrado pelas outras religiões, a gente tem que cuidar o que põe, né? Então, eu vejo aqui no Brasil e também lá, expondo muito o sagrado, expondo muito o AO, o que deveria ser o segredo, né? O que deveria ser o segredo. Então, mas assim, ó, isso no modo geral. Mas a Saorixá, o pessoal do Palácio do Alafim preserva muito isso, né? O que é AO, o que é segredo, fica lá dentro, fica dentro das famílias de orixá, não sai, nem os outros sacerdotes têm acesso. O que é da família de Oxum fica na família de Oxum, o que é na família de Xangô fica na família de Xangô. E eu acho que é por aí que a gente tem que pegar esse exemplo e linha de raciocínio, né? Como deve ser, né? Eu acho que para você conhecer o segredo, você tem que passar pelo segredo. E o que faz parte do nosso quarto de santo, do salão, mesa de 4 pés, não estou julgando quem faz, quem mostra, quem sou eu, né? Mas tem coisas que você conhece o segredo, você tem que passar pelo segredo. Então, tu pode me dizer o seguinte, inclusive lá na Nigéria, também já passa por esse processo da superexposição em redes sociais. Sim, já passa, já passa, já passa. A gente vê na internet muitas pessoas, muitos novos, né, que já estão querendo vender, né, outros segmentos que expõem direto, né. Eu acho que como todo lugar, né,
tem as pessoas mais centradas e aquelas menos esclarecidas, né? Aquelas pessoas que querem o trabalho, o dinheiro, né? Então acabam expondo. Mas, como em todo lugar, somos abençoados, existem pessoas sérias, né? Em Oió existe a Saorixá, né, que preserva a cultura tradicional do orixá, e lá as coisas são mantidas em segredo, é feito o zorô com a família de Oxum, passa pelo ritual de Oxum, você tem que ser iniciado, tem que participar daquela família, você pode até ser iniciado em Xangô, Obá, outro orixá, Obatalá, mas se você não é de Oxum, você não entra ali, e muito menos a gente vai expor para fora, né? E sempre foi assim a religião, né? Sempre foi assim. Eu acho que para você conhecer o AO, o segredo, você tem que passar pelo segredo. Perfeito. Eric, eu já vou agora te pedir, vou te pedir uma análise mais aprofundada, tá? Eu vou te pedir o seguinte: qual o teu entendimento, qual a tua posição referente à questão da manifestação do orixá de 50 anos atrás, tá? E a manifestação do orixá em tempos modernos. Perfeito? Qual o teu entendimento sobre essa questão nos dias de hoje? Claro que, bom, primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui, né? E, veja, eu posso falar pela minha vivência, pela tudo aquilo que eu venho registrando e vivenciando. O que ocorre? Durante esse período todo de vivência e de prática, né? Eu observo que os orixás, aqueles que têm a liberdade de não são engessados, os sacerdotes não ficam ali moldando e mexendo. Esses orixás, eles mantêm a essência deles. Eles mantêm ainda a energia deles, a força deles, e eles se manifestam. Agora, há momentos que alguns sacerdotes até querem deixar mais bonito, ou querem deixar melhor, colocam, por exemplo, palha em Chapanã, coisa que nunca teve. Chapanã não, dentro do batuque não tinha palha. Hoje em dia as pessoas jogam palha ali como se fosse comum. Isso é a modernidade, é a evolução, né? Então veja bem, pessoal, aí nós já identificamos uma modernidade dentro daquilo que eu falei, ou seja, há 60 anos atrás, tá? Chapanã não tinha elementos que ligassem o orixá à palha, ao aquele, como é que chama aquilo? A vestimenta dele de Vestimenta palha dele, mesmo. tá? Que tinha palha. Até eu já fui falado sobre isso, né? Chapanã, na Nigéria, ou aqui no nosso batuque, não tem ligação com palha. Ele não é vestido de palha, né? Até porque me parece que há uma história de que Chapanã usa aquela vestimenta de palha para cobrir as suas feridas, só que na verdade não é verdade, porque Chapanã não pode ser doente para curar a doença. Justamente, Justamente isso aí, né? justamente. Então aí nós já temos uma questão. Realmente, essa modernidade ela foi se associando, não sei de onde que saiu isso, tá? Mas hoje, praticamente, Chapanã, para ser Chapanã, tem que ter a palha. E isto aí, podemos então alegar que seja uma modernidade? Sim, no costume antigo, tá? Aquele ao qual nós temos registros, e inclusive Chapanã da Bela era maravilhoso, enquanto ela, assim, ele chegava, manifestava, ele não usava palha, ele nem pegava a soura de palha, ele pegava. Então, assim, era um costume, era natural, né? Hoje estão culturando, estão fazendo um novo segmento. A liberdade religiosa garante que as pessoas possam praticar aquilo que a fé lhe compõe, mas
cabe a gente preservar o costume antigo. Eu mantenho em casa chapanã sem palha. Agora, uma pergunta para vocês, que está ligado justamente com essa matéria. Teve aí um questionamento, teve aí não, nessas redes sociais aí, uma questão bem simples, tá? Por que o Oxalá de antigamente ele sentava no banquinho? Hoje ele não pode sentar no banquinho, ele chega de pé e eles não concordam com isso. Eles não concordam, porque o Oxalá ele tem que ser curvado, tem que sentar no banco. Hoje o Oxalá chega de pé e eles não concordam. E aí? Me fala sobre isso. Eu queria falar uma coisa antes de entrar nesse assunto, para completar a fala aqui do Baba Eric, sobre manter a cultura, né? O que a gente, mas eles mantêm, as pessoas estão tentando manter uma lacuna, né? Que daí foi uma lacuna que não conhecia a história daquele orixá, não tinham conhecimento sobre Itã, sobre a história daquele orixá, então acabavam pegando informação da direita, da esquerda, daqui e acolá para justificar o entendimento daquilo que fazem dentro de casa ou o que querem agregar, né? Mas agora vai ter que sustentar esse tipo de informação e nós, a informação vindo, né? Cada vez a gente está buscando mais coisas, sabendo a origem do orixá, tendo as informações baseadas com fatos reais, né? Com informações sérias sobre os orixás, né? Para fazerem uma coisa séria com itãs reais, com coisas sérias para os filhos de santo, né? Perfeito. Eric. Olha, essa questão de Oxalá vir no banquinho, ou Oxalá vir em pé, os orixás antigos, os orixás velhos, né, assim, que ficam em banquinho, eles continuam. Inclusive, em casa eu tenho banquinhos ali para acomodar os orixás. Há um costume antigo de que aqueles sacerdotes que são de orixá velho, quando eles vão para casa, quando eles vão receber ali, fundar a casa deles, né? O sacerdote costuma quebrar ali, levantar, né? Então, ele pode ficar em pé em determinados momentos para administrar uma casa, para fazer um corte, alguma coisa, porém, ele mantém ali a característica dele. Então, isso é mantido ainda dentro do costume antigo. Se estão deixando de fazer, é algo que eu não tenho presenciado ainda. E outra coisa também, sempre falando lá de trás, tá? Existe uma ritualística no batuque, né? Que, por exemplo, Iemanjá não pode chegar na reza de Xangô, ou Iemanjá não pode chegar lá na reza do Bará. Aí tem uma estrutura, né? Por exemplo, quando é que o orixá pode chegar? Qual é o orixá que não pode dançar na balança, né? Tudo são questões de conhecimento da cultura. Tá? Aí tem uma polêmica também, porque diz o seguinte: o orixá ele não está restrito a um ritual determinado por um fundamento perfeito que contraria a vontade dele. Eu não sei o que vocês vão me falar, tá? Eu entendo que se Iemanjá quer chegar lá na reza do Bará, o orixá, tá? Quer chegar, perfeito. Não, só pode chegar depois que despacha o Ecó, depois de Chapanã, perfeito. Então, existe muita questão nesse sentido, né? Me parece que o fundamento, através do zelador, do pai de santo, da mãe de santo, ele quer disciplinar o orixá. Aconteceu muitas vezes, tá? Eu vi, por exemplo, um orixá chegar e a mãe mandar o orixá embora. Não pode subir, não pode chegar agora. Tá? E aí? Vocês concordam com essas questões? Eu tive um exemplo em casa há pouco tempo. Tinha balança, um ritual que ocorre dentro do batuque, né? Tinha um cassum,
E um pouco antes chegou um orixá. Eu esperei o intervalo, falei um momento, né, todos convidados. Cheguei para o orixá, perguntei na frente de todos. O meu pai e minha mãe tem algum problema, algo que ocorreu, isso, aquilo? Não. Pronto. Então, que encerra aqui, qualquer, né, pode ficar. Eu cumprimentei o orixá, né, e deixei. Por quê? Um orixá de Cambina. Dizem que na Cambina o orixá só pode chegar após a balança. Só que não, quem comanda é o próprio orixá. Então cabe ao orixá dizer, cabe ao orixá informar o que a gente deve ou não fazer e seguir durante ali os rituais. Então ficou por conta do orixá decidir. Não tinha nada errado, não tinha nada que comprometesse. Fique à vontade que a casa é sua. Cabe essa Sim. responsabilidade. E você, Ronquer, como é que você vê isso aí? É, como o senhor Babá falou, né? O ser humano criou essas regras, né? E quer aplicar no orixá, né? Então, eu acredito que as pessoas, por falta de entendimento, o que fizeram? Os pais de santo replicam, reproduzem aquilo que aprenderam, reproduzem, mas acabam não entendendo realmente quem é o orixá, o que é o orixá, só querem reproduzir aquela prática, né? E tentam encontrar motivos e explicações para as suas práticas. Isso é o que ocorre. As pessoas acabam ditando o que o orixá tem que fazer. As pessoas acabam exigindo que o orixá esteja ali servindo. Uma coisa que eu faço em casa, o Ronquer viu, chega um orixá, seja de visita ou de filho, eu chego, me abaixo, peço a bênção, cumprimento. Por quê? É uma divindade, ela está ali presente, né? O Ronquer. Então cabe a nós, sacerdotes, termos esse respeito e esse carinho por eles. Entendimento, eu também faço isso, bato cabeça. Mas não é só aqui, na Nigéria também, eles, Sim, os próprios sacerdotes se curvam perante, né? Se curvam, né? Bom, a porta do templo, ela já é pequena, né? Para poder abaixar. A porta do templo, ela tem um elemento ali, né? A porta do templo é assim, para que todo mundo que entre ali e se abaixe. Já começa assim, né? Aí outra coisa também, né? Que isso é uma prática que acontece hoje, que é a modernidade. Vocês não entendem, né, na análise de vocês não entendem que existe uma sobreposição, tá? Do pai de santo, da mãe de santo e do filho de santo ou do frequentador de uma casa se sobrepondo ao orixá, tipo, tá? O pai de santo, ele se sobrepõe ao orixá, como se ele fosse maior que o orixá, ditando regra, comportamento, entendem? Ou seja, me parece que isso também ocorre, aonde pai de santo ele dita regras para o orixá. Como é que ele deve chegar, né? Em que momento ele deve chegar? No momento que deve chegar, isso é uma prática que eu vejo também muito ocorrer hoje. Aí vem a questão de que o sagrado ele passa a ser um segundo plano dentro da tua casa, como se as decisões quanto a comportamento a orixá fossem só tuas. Por exemplo, tá? O orixá chega, certo? Ele vai bater a cabeça para ti. Eu, particularmente, né, pessoal? Eu não aceito que o orixá bate a cabeça para mim. Eu não aceito. Se ele vai fazer menção em bater cabeça, eu me jogo antes dele no chão e eu bato cabeça para ele. Eu não permito. Eu vejo frequentemente isso acontecer, tá? O orixá, um filho, por exemplo, chegar um orixá no mundo, numa corrente, dentro de uma corrente lá, o orixá chegou, é um conversando com o outro, sabe? Um mascando chiclete, um olhando para assistência,
sabe? O tamboreiro, para começar, o tamboreiro de sapato no tambor, né? Ele toca de tênis. Hoje, pode ver, eu não permito nem meia, quanto mais tênis, calçado, tá? E aí, o que acontece? Modernidade. Antigamente, tu nem olhava para o orixá. Tu conversava com ele, baixando a cabeça. E aí, pessoal, é modernidade neste comportamento com o orixá? E aí, Ronquer? É modernidade ou falta de entendimento, falta de humildade, né? Eu acho que todo mundo tem a faca e o queijo na mão. Você usa como você quer, como você sabe, como é o seu coração, né? Tem pessoas que são mais humildes, tem pessoas que estão em fase de aprendizado, né? Cada um tem uma história aqui para se elevar, né? Então é assim que eu vejo. Eu entendo que o que ocorre, perdão. O sacerdote, ele é o segundo no comando. Ele está ali jogando, ele está traduzindo a vontade do próprio orixá, dono da casa. E isso, com o tempo, as pessoas, ou por falta de preparo, acabam confundindo o que é o sagrado, o que é a pessoa. E acabam tendo misturando ali os conceitos particulares ali e certos problemas pessoais com a religiosidade. Então, assim, ó, o que nós vimos hoje, né, dentro de várias casas, né, acontece com frequência, por exemplo. Hoje o orixá chegar, não muda nada, assim, não tem uma devoção. Eu tenho certeza absoluta que eu vou falar agora, de vocês também. No meu tempo, por favor, cara, o orixá da minha mãe de santo, que era o Agelu, tá? Quando ele chegava, só tocava o tambor. Só o tambor tocava. O silêncio, quando parava de tocar, era o silêncio. Ninguém mexia, porque estava no mundo, estava na terra o orixá. Perfeito? E eu chegar perto do orixá para conversar com ele, ou para pedir a sua bênção, para mim era como se fosse no Papa. Perfeito? E hoje, por exemplo, tá? Eu vejo que esse respeito, essa devoção, né, ao orixá, por exemplo, na cozinha, se chegava um orixá, não ficava ninguém na cozinha, subia todo mundo pro salão. Porque chegou o orixá. Tá? Vocês não veem isso mais hoje, né? Vocês veem isso aí hoje com frequência? Não estou falando das vossas casas. Eu estou falando porque o Eric não vai tanto em Batuque, a Ronquer também não vai, mas você já foi em alguma casa que vocês viram que não aconteceu isso. Estou errado? Estou errado ou não? Pois é, lá em casa a gente procura, né? A gente procura, não. Eu sou ainda daquela coisa que o orixá é onipotente, a gente está onipresente, a gente está ali cultuando aquele sagrado, então é muito importante, né? A devoção. E é assim que eu ensino para meus filhos. Eu entendo que, mesmo que a modernidade e tudo isso que esteja ocorrendo seja importante. A câmera não veio para cá. Pode continuar. Eu acho que, aliás, eu penso que o importante são as pessoas darem valor, as pessoas trabalharem pelo espiritual, as pessoas vivenciarem o espiritual, estarem ali junto, estarem presente ali no dia a dia e ficarem atentos ao próprio orixá. Existe o quê? Existe uma falta de respeito naquilo que tu acredita. Por exemplo, tá? Eu acho que se chega na tua casa, chega um orixá, tá? Eu acho que naquele momento eu tenho que ter, no mínimo, respeito
de me portar corretamente, sabe? Em reverenciar, em baixar a minha cabeça. Quando eu vou falar com ele, eu receber aquele abraço, né, do orixá me abraçando, com respeito. Hoje o desrespeito começa nas próprias pessoas que frequentam a casa. Quer ver uma coisa? Aí eles vão, sabe como? Aí eles vão com bermuda, aí eles vão de leg, com uma leg bem apertada, aí eles vão com uma blusa super degotada, vão com uma blusa aparecendo a barriga. Como que tu vai... Vão de preto. Como que tu vai chegar numa divindade expondo esse comportamento? Para mim, é desrespeito com a divindade, né? Bom, falando sobre isso, então, ainda, pessoal, agora já conseguimos, né, falar sobre essa questão da modernidade, que nós entendemos que a religião deve acompanhar, sim, a evolução de princípios e conceitos sem ferir seus fundamentos. Perfeito? Sem ferir o orixá na forma que trata, na forma que você se aproxima dele, ou vice-versa. Mas nós temos outro problema, que é o que acontece muito hoje, que seria a superexposição do sagrado. Então, começamos com a questão de apresentar em redes sociais a forma interna de um terreiro. Ou seja, apresentar sacralização, apresentar animais, apresentar trabalhos. Claro que, eu não sei se vocês observaram, vocês que estão aí, tá? Que dificilmente você vai ver um vídeo de um orixá dentro do batuque. Existe? Tem, mas é bem raro. É difícil você ver falar que um filho que recebe orixá saiba que recebe. Isso também eu atribuo à evolução da cultura, mas ainda à preservação de fundamentos. Tá? Não sei se vocês sabem que no batuque existe um conceito, tá? Existe um conceito que concordo e discordo de que o cavalo de santo, tá, que recebe orixá, ele não sabe que recebe orixá. Ele não sabe que recebe santo. Isso é um conceito, tá? Isso é um fundamento da religião, aonde diz que dentro do batuque o filho não sabe e não pode saber que recebe santo. Meu entendimento, não vou colocar para vocês. Sabe por quê? Porque aí eu tenho uma coisa chamada preservar a nossa cultura, da exposição. Se eu falo que eu não posso expor a cultura, eu também não posso expor de uma forma aberta o meu entendimento. Só digo para vocês uma coisa. Eu não estou ligado a esse fundamento. Não estou ligado. Porque, particularmente, tá, são vários quesitos que devem ser respondidos, perfeito? Na psiquiatria, na psicologia, na parapsicologia, tá? Confrontando o fundamento. Porque eu já tive algumas conversas, né, com pais, mães de santos sobre essa questão, e todos dizem o seguinte: olha, isso é um fundamento e não se discute. Aí vem aquela questão, né? O avanço da cultura dentro dos tempos modernos. Que é a minha pergunta que eu faço é a pergunta que vocês fazem também. Ah, tá, mas o orixá, ele faz tu esquecer tudo que aconteceu numa noite, não fica sabendo de nada? Tipo assim, tu entrou num batuque às 11, foi para casa às 8, tu não viu nada que aconteceu, tu não sabe nada que aconteceu. Tu estava onde? Estava dormindo? Tu estava onde? Os pais de santo não gostam de falar sobre isso.
Porque eles alegam que isso é fundamento, tá? E fundamento não se discute. Tá? Eu tive uma conversa ano passado com um pai de santo aí, bem conhecido e muito estudioso também. Tá? No final, ele disse assim, Aldo, se o teu entendimento é esse, tá? Tem coisas na religião que a gente até pode discordar, mas a gente concorda porque é o fundamento. E eu não posso contrário ao fundamento. Isso é uma questão, tá, pessoal, que tem na religião. Então, eu quero colocar essa questão, tá? Porque isso é princípios, perfeito? Mas, ao mesmo tempo, essa questão de nós expor demais os rituais internos, tá? É uma coisa que eu contesto. Então, você não vê orixá manifestado em vídeos sobre batuque, porque é um princípio da cultura. É um princípio de que não pode expor, tá? Agora, eu não vi até hoje, pelo menos eu não vi, né? Eu sei que vários pais vão me relatar que teve caso. Eu não vi até hoje uma pessoa ficar louca porque viu uma foto dela incorporada. Mas tem fundamentos, temos que respeitar. Só que isso ainda está preservado na cultura. Isso não acompanha a modernidade. Mas, em contrapartida, nós temos lá, por exemplo, o quatupé entrando para ser sacralizado e o pai de santo lá com 10 obrigações e dando lá o verde para comer. Está vendo que o cabrito não quer caminhar, tu está arrastando ele. Desnecessário. Vocês entendem isso comigo? Concordam comigo? Fiquem à vontade. Só essa questão ainda, retornar essa questão do segredo da ocupação, que eu tenho um registro que foi narrado pelo Gilberto de Exu, que faleceu há pouco tempo, né? Que ele conta que ele ouviu da própria mãe Estela, do Candomblé, né? A minha amiga, matriarca, tive com ela, a manchete de Oxóssi. que Eu tive com justamente ela informava que, quando era menina, também não sabiam que se ocupava no Candomblé. Eles não comentavam, eles não sabiam. Com o tempo isso saiu, apesar que até hoje eles preservam as casas matrizes não fotografarem. O batuque manteve esse costume, que é uma preservação do próprio orixá. A gente, pelo costume antigo, mantemos, não quebramos, e tem até pessoas que questionam, mas aí eu pergunto, quando uma pessoa dorme, se entrega para o sono, ela fica tomando conta, ela fica vendo o que está ocorrendo, ela está dormindo. Então, deve ser o mesmo estado, deve ser o mesmo processo que ocorre ali no momento. E o orixá tem tanto poder para cura, para fazer certas provas que acontecem na Nigéria, até no batuque, com fogo, com pedras e um monte de elementos, que tirar da cabeça seria o mínimo. Antes de dar a palavra para ti, Ronquer, tá? Eu vou, meu amigo querido, amado Eric, tá? Estudioso, tudo. Mas aí, sabe, são questionamentos que vocês têm. Tá? Aí vem aquela questão, tá? Eu, na casa da mãe Estela, no Opoafonjá, devo estar lá, eu acho que em outubro, novembro, eu acho, lá com o pessoal, tá? Eu estive com a mãe Estela, recebi a bênção dela, tá? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, o que interfere no comportamento do cavalo de santo saber do orixá? Lá atrás, isso há 50 anos atrás, teve uma explicação para mim que era a seguinte: não, acontece que a pessoa não pode saber porque se ela ver incorporada com o orixá fazendo algumas coisas que o orixá faz, tá? Que são tipicamente só do orixá. Um exemplo, um senhor de 60 anos recebeu um bede
e se rolar no chão, tomando uma madeira, chupando o bico, entendeu? Certo? Ele não vai aceitar isso. Vejam bem, na Umbanda, nós temos a incorporação. A incorporação ela acontece através da consciência, da semiconsciência e da inconsciência. No Batuque nós temos uma possessão. O orixá te possui. E te possuindo, tu passa a ser inconsciente. Perfeito? Atos, tudo que ele faz, tu não sabe e nem vai lembrar. Perfeito? Dito isso, o que acontece? Então, lá atrás, quando tu via uma foto tua, ou alguém te comentar, tu recebeu uma criança, tu ficava indignado, tu ficava bravo e não aceitava. Assim como o orixá faz algumas coisas, tá? Algumas provas, que quando se tu vai ver o que ele está fazendo, tu não vai aceitar. Isso gerava uma colisão entre orixá e cavalo de santo, tá? Lá no Poafonjá, eu participo da fogueira de Airá, que ocorre no mês de julho, tá? É um mês todinho dedicado a Xangô. A casa não é de Xangô. Desculpe, a casa é de Oxóssi, perfeito? Mas reverencia Xangô porque quem fundou o Poafonjá foi Xangô, tá? E lá nós temos a fogueira de Airá no mês de julho. Fogueira de Airá é quando é feita uma fogueira que queima durante uma semana e ali se reúne os Xangôs, todos, tá? Perfeito. E não existe nenhum impedimento de saber que recebeu o Xangô, entendeu? Orixá, por exemplo, tá? Tu vê hoje vídeos toda hora na internet sobre a manifestação, sobre a ocupação, sobre a possessão dentro do candomblé, tá? E aí a minha pergunta é a seguinte, Ronquer. Será que eu não estou ligado a um princípio, a um fundamento, a uma história ligada lá atrás? Porque o orixá do Batuque não é o mesmo orixá da Nigéria e não é o mesmo orixá que vem do candomblé? Ou eles são orixás diferentes? Então, Essa pergunta é complicada. eu tenho plena convicção, tenho plena certeza que são os mesmos orixás. Nós cultuamos os mesmos orixás, de formas distintas, mas são os mesmos orixás, né? Eu faço sempre uma comparação. São portas diferentes a qual você acessa o orixá. Se você entrar pela porta da frente ou entrar pela porta dos fundos de casa, as duas vão levar você até a sala, né? Agora, uma coisa interessante que eu percebi lá com a iniciação, com tudo, é que a estrutura é diferente, né? O que acontece? A estrutura da religião tradicional, o batuque é muito parecida com a estrutura da religião tradicional, porque todas as pessoas são iniciadas iguais, todas as pessoas passam pela iniciação, né? E se a pessoa manifesta ou não, não tem diferença. Você não ganha um cargo porque você recebe. Não. Você passa por uma iniciação, tá certo? Cada família com seu modo iniciático, você passa por essa iniciação e depois, se a pessoa recebe a manifestação do orixá, ok, tá? Mas isso não te dá o direito de ser sacerdote ou não ser sacerdote, ganhar um determinado posto ou não ganhar um determinado posto, né? E eu vejo para o nigeriano, eu presenciei isso e presencio que recebeu um orixá para eles, não, eles têm um respeito imenso pelo orixá, mas eu vejo que não tem essa vaidade de ter a manifestação de um orixá, né? Então, acredito que por tudo isso que se criou, né, anos atrás, que tenha vindo essa questão da interdição da ocupação, né? Porque até agora eu não conheço, né? Babá vai poder me dizer, Babá Eric, Babá Aldo, eu não conheço nenhuma nação ainda na Nigéria que faça esse tipo de interdição, né? Mas acredito que o orixá
pega a pessoa de um modo que deixa a pessoa num transe, modo que deixa a pessoa dormindo, que nem o babá Eric falou, né? Para tirar da cabeça todo aquele momento que teve aqui na Terra. Só para complementar a palavra que o Eric fez também, né? O Eric deu uma colocação ali. Que é assim, pessoal, né? Eu estou indo contra a minha religião, tá? Só que eu sou muito... porque eu vivo um caso diferente. Eu vivencio na minha casa um caso diferente. Perfeito? Por isso que eu falo isso aí, tá? Mas aí eu faço uma questão para vocês, tá? Que é a seguinte: o orixá, certo? Na sua essência, na sua grandeza, perfeito? Ele vem até a nós para nos trazer a sua grandeza, perfeito? A sua divindade. Tudo bem, tá? Mas o que eu entendo? Até hoje não. Desde que eu tinha 15 anos, eu questiono a mesma pergunta. Eu faço o mesmo questionamento. Eu já conversei, tá, com o pai Cleon, eu já conversei com o pai Ailton, eu conversei com o nosso estudioso que está lá no Nordeste, do livro. Professor Norton. O Norton, querido, me deu o livro dele, autografou, fez uma live comigo, tá? Já conversei com a mãe Ulmira de Xangô, conversei com o pai Branco de Oxalá e outros tantos que eu já conversei, tá? Mas nenhuma conversa minha me levou ao entendimento da razão. Que eu entendesse uma explicação racional. O que eu entendo? Que no momento que eu tiver um psiquiatra, um psicólogo, um parapsicólogo, tá? Ou até um neuro, tá? Que me explique como é que se processa dentro do consciente e do subconsciente esse processo, eu vou entender. Vou dar uma explicação simples. Quer ver uma coisa? Não. Vai vir então lá o psiquiatra. Não, Aldo. A possessão, ela acontece da mesma forma que ocorre a anestesia. Certo? Tu toma anestesia, tu acorda, depois de 4 horas de cirurgia, acorda no quarto da recuperação e tu não viu nada. Perfeito. Eu não vi nada. Mas eu pergunto o que aconteceu. Eu pergunto como é que foi. Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero saber porque eu estou nesse quarto aqui agora, não estou naquele quarto lá. Me entenderam? Então, são questões que eu procuro sempre trocar ideias, mas respeitando realmente essas questões. Eric e Ronquer, vocês entendem que a nossa religião, a nossa cultura, tá? Ela caminha para onde? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Se nós, há 50 anos atrás, tínhamos um comportamento, tínhamos umas atitudes referente a tudo isso que eu falei, mas e daqui a 40, 50 anos? Será que a evolução ela vai acabar levando o orixá para um lugar tremendamente irrelevante? Será que nós não estamos correndo o risco da nossa religião, através da modernidade que você aplica na sua casa, através do seu comportamento, muitas vezes totalmente fora da cultura, como, por exemplo, já vou perguntar outra coisa. Será que você não está dando o orixá luxo demais? Luxo demais. Seja em
50 axós, em 50 correntes de ouro, em 50 guias de ouro, seja o que for, tudo por orixá. Mas será que o orixá precisa disso, meus amigos? Vamos lá! Quem fala primeiro? É aquela questão que Oxum, o metal dela não é o ouro, né? Ah, pois é. Não, e eu acrescento uma coisa, Babá. Além disso, ó, o que coloca em si mesmo, né? O que coloca pro orixá no seu ibá, no seu assentamento, né? Já falamos sobre isso, né? Tu- tu- Já falamos sobre Ibá, sobre o Ibá hoje, ele custa mais caro que uma obrigação, muitas vezes, tudo por orixá. É. Segue. O ibá, né, com ouro, diamante, né, como eu já vi, porcelana, festas, né, bolo de marzipan, né, diversas coisas chega a ser motivo de riso, né? Mas todo esse tipo de coisa, será que é preciso tudo isso para o orixá, né? E o orixá acaba sendo muito mais que tudo isso, na sua simplicidade, e sou feliz, sou feliz por ter tocado essa humildade e simplicidade, né, como é na origem. Eric, Olha, eu não sei como que é fora, tá? Mas eu sei que em casa, e também na casa do Oxunoqué, na sua casa, que eu tive o prazer de ver Isso. algumas coisas, é preservado o costume antigo. Em casa, quando o pessoal, vou comprar uma bacia desse tamanho para colocar o orixá, eu falei, não, tu vai colocar numa vasilha pequena. É o costume nosso, uma vasilha pequena, não Eric, só um precisa... pouquinho, só um pouquinho. Eric, esse caso aconteceu com uma filha minha, a filha de santo chamada Cristiane Xangô. Obrigação, eu precisava de uma gamela, tá? E pai, eu posso comprar do meu gosto? Pode comprar. Ela foi lá, me trouxe uma gamela toda produzida, sabe? Uma gamela grande, assim. Porque você pro meu pai, pro meu Xangô, que eu amo meu pai, eu quero o melhor para ele. Senão tu vai devolver essa gamela, eu quero a gamela comum. Eu quero uma gamela simples. Sabe por quê? Teu pai não precisa dessa gamela aí. Isso aí é gamela para churrasco. Era uma gamela toda envernizada, bonita, entendeu? Esse é o meu comportamento. Pode prosseguir. E eu tenho esse costume. Eu peço para trazerem vasilhas que acomode o orixá, as ferramentas eu jogo. Eu tenho o costume de trazer ali para a pessoa o que eu vivenciei e nesses 40 e poucos anos, e eu procuro preservar, entendeu? Então, assim, meus amados, tá? Vocês entendem que, para finalizar, essa modernidade que nós vimos hoje, né? Perfeito? Que eu vou finalizar com isso, das pessoas sobreexporem, é uma coisa desnecessária na nossa cultura, né? A exposição. Concorda? Totalmente. E a questão das roupas maravilhosas, por orixá, eles compram pano importado, não sei o que mais, e por orixá. Gente, aquela coisa assim luxuosa. Não sei. Uma casa luxuosa pode ser, não tem problema nenhum, porque é uma questão do teu poder econômico, tá? Por exemplo, a casa da Ronquer é uma casa muito bonita, a do Eric também, tá? Tá, mas a minha casa também é uma casa bem montadinha, não é luxo. Mas, sinceramente, eu vou dizer para vocês, a minha casa não fiz para que o orixá se sinta bem, para que o orixá tenha uma casa bonita. Não. Eu fiz uma casa porque o meu poder econômico, junto com os meus filhos, tá? E eu posso dar conforto para eles mesmos e para quem frequenta a casa. Porque daí, se eu vou dizer que eu fiz por orixá, quer dizer que aquele pobrezinho que tem uma casinha pequenininha, cai nos pedaços, o orixá não aceita. Não. Eu entendo que essa é uma verdade. Pode me contrariar. Eu quero saber aonde tem felicidade. Exatamente. Eu quero saber onde tem fraternidade, onde tem humildade. Não tem a fofoca. Eu tenho a humildade de falar que eu tive que ir para a Nigéria para aprender muita coisa. Essa pode falar. Eu tive que raspar meu cabelo, eu tive que dormir na Perder esteira, vaidade. me desvestir da vaidade, coisa que a gente aqui no mundo, né, aqui no Brasil, né, a gente acaba
se perdendo, né? A gente já se perde em costumes, é roupas, é isso, é aquilo. A gente quer o melhor para si, né? Então, assim, ó, meu cabelo sempre foi loiro a vida inteira, né? Ali eu conheci o orixá como é, né? Eu queria uma casa suntuosa, eu queria um ibá suntuoso, né? E hoje em dia a minha Oxum é bem simples. A do Batuque está ainda, o Batuque eu não mudo, o Batuque eu preservo, está como era e está intacto. Agora, a Oxum que eu cultuo também com frequência ali da religião tradicional, ela é simplesinha num pote preto, porque é feito assim, eu ganhei assim, e não tenho vontade de mudar até agora, né? Então, hoje em dia, eu não olho a roupa da pessoa. O meu filho me pergunta, posso botar essa roupa? Tu põe a roupa que tu quiser, respeitando as pessoas, tu põe a roupa que tu quiser, bonita, cara, simples. Eu quero saber do coração da pessoa, né? Porque se vocês olharem os vídeos na Nigéria, sacerdotes lá, pessoas humildes, mas eles estão com roupa limpa, roupa que é cara para eles, bonita, dando o melhor para o orixá. Eu não sou contra você dar o teu melhor para o orixá, mas você com humildade, entendeu? Respeitando os outros e fora disso, ter um entendimento de um orixá, tu saber que o orixá não é só o lustre, só o canhão ali, só aquela roupa, mas o orixá é estudo, é oriki, é adurá, é orim, é itã, é conhecimento. Então eu não me importo a roupa que você tá, eu quero saber de dentro, o que tem dentro, entendeu? Eric, considerações finais. Olha, uma casa que o orixá habita não tem fofoca, não tem encrenca, não tem desavença. Porque o orixá não tem. O orixá, ele apazigua. O orixá, ele comanda a casa. Perfeito. Meus amigos e meus amados, finalizando, temos aqui uma imagem, que eu peço que, por favor, coloque essa imagem, tá? Diz o seguinte, o brilho não está na melhor roupa, no dinheiro ou na superioridade. O brilho está no respeito, na fé e na humildade. Isto é o lema que você tem que levar para a sua casa, para os seus filhos e para a nossa religião. E não venha me dizer que para dar ao teu filho, dar às pessoas que te procuram, tu tem que, ou melhor, para que eles tenham prosperidade, para que eles tenham dinheiro,